E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com inoxidável, invariável, Dr. Fernando Martins, vulgo Dindim, que é aquela pessoa que eu sempre falo aqui no podcast, que foi a mente que me apresentou o podcast. O Dindim é sócio-diretor na Agroexata e responsável por toda a parte técnica da empresa, né? Que utiliza a agricultura de precisão como uma ferramenta para tomada de decisão nas fazendas, todas as consultorias que ele presta lá. Dindim é engenheiro agrônomo pela Exalc e também o maior e mais motherfucker podcaster da Exalc, cara, que é o podcast mais legal que você pode escutar no mundo se você é exalquiano, é claro. Dindim, muito obrigado por participar aqui com a gente, seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. É um prazer enorme voltar a essa casa aqui, Prudência. Eu tive a honra de participar do episódio de 1 ano, foi uma homenagem muito grande, e voltar aqui à Agro Resenha, pra mim, é uma honra enorme. Muito bom. Feliz de estar aqui de novo. E pra falar, agora dessa vez vamos falar de fato o que você faz, né, cara? Porque da outra vez lá nós ficamos só enrolando. Aquele episódio, né? Foi um episódio de metalinguagem, né? Era um podcast falando sobre podcast. É isso aí. Foi muito legal, inclusive, né? Inclusive foi 1 ano do podcast. Quem não escutou, estiver aí ouvindo e achou que nós estamos falando do borracha, volta no episódio número 52, que você vai saber o que nós estamos falando. Beleza? Ó, e não sai daí porque esse episódio aqui tá muito legal, cara. A conversa tá imperdível. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, Dindim, acho que você contou um pouco da sua história pra gente lá no episódio número 52, mas já faz 3 anos que a gente conversou, cara. Então, se você puder aí nos atualizar, porque no mundo digital as coisas mudam, né? Na época você não tinha podcast ainda, né? É isso aí. Conta um pouco da sua história pra nós aí, cara. Eu sou paulistano, nascido e criado na capital, mas a família, a avó, o pai sempre gostou de fazenda. Sou filho de sociólogos, né? O meu pai é filósofo, dava aula de ciências sociais, minha mãe é formada em ciências sociais, mas eu tive meu bisavô, minha avó, que sempre teve fazenda de leite. Meu pai sempre gostou de fazenda de leite, então eu cresci indo pra fazenda. Na época do vestibular, sentei com meu pai para escolher o curso, não fazia ideia o que fazer, e a gente pegou o manual da FUVEST e foi vendo carreira por carreira, sobre o que cada uma fazia, né? E aí, advogado, médico, dentista, engenheiro, fomos vendo um por um, e eu fiz uma tabela com sim, não e dúvida. Coisa de pecuarista, né? Cabeceira, meio e fundo. Então eu tava pensando o que fazer e colocando vendo cada carreira e colocando nessa tabela. No final, a gente fechou o manual, fomos olhar pra tabela, só tinha um no sim, que era agronomia. Olha. E aí juntou a fome que tava de comer, né? O curso que mais se encaixou e era fora de São Paulo. Né? Eu tive a chance de sair de casa. Aí eu queria Viçosa, que era longe, e Piracicaba, que era a escola, né? Que tinha todo o nome dela. Então era uma das duas. Aí eu passei nas duas, fiquei careca com cara de Viçosa, mas assim que saiu a FUVEST, eu corri pra Pira. E lá eu fiquei um bom tempo da minha vida. Talvez uns melhores anos da minha vida. Pira exerce essas coisas na gente, né? E eu não tinha ideia de nada. Eu não sabia de república, de ralo, de trote, de apelido. Não conhecia nenhum exalquiano, não conhecia nenhum agrônomo. Igual eu. Fui saber o que era quando cheguei em Piracicaba. Não sei se com você foi parecido. Foi, muito parecido. Na verdade, eu nem sabia que... Pra mim era USP Piracicaba, só pra você ter uma ideia. Eu não tinha ideia o que era o ralo, o que era ajoelhar pra doutor. E cheguei lá, o estresse. Nossa, que estressante foi aquele primeiro dia. Depois a gente aprende a gostar, né? Porque é muito gostoso ter um doutor ali dando o tempo da vida dele pra nos dar um ralo, né? Porque isso é uma delícia. Mas no primeiro momento, confesso que foi estressante. Voltei pra casa meio traumatizado, mas aos poucos fui pegando gosto. Aí passei esse tempo lá na escola, eu tranquei a faculdade 1 ano, fui pra Califórnia, trabalhei em 3 ramos: alimentação, entretenimento e informação. Eu era garçom na faculdade, dobrava paraquedas e entregava jornal. Então, trabalhei em 3 ramos importantes aí do mercado. Mas estudei lá e fiz estágio na área, voltei, concluí meu último ano da escola, me formei e fui morar em Campo Grande.
para tocar fazendas da família. A minha residência agronômica eu fiz com a Vendes, trabalhei como safrista. A gente começa a falar nome de multinacional, entrega a idade, né? Então, a Vendes não existe mais. Tempo, né? Ela foi adquirida pela Bayer. E fiz uma safra para a Vendes, não me adequei no ambiente, não foi um ambiente que me agradou, de AT, de safrista. Antigamente era safrista, hoje é AT, né? Assistente técnico. O mundo das revendas, da distribuição. E aí fui para Campo Grande para tocar uma fazenda da família. A área não era tão grande, eu ficava mais como capataz da fazenda, né? Cuidando de gado, bezerro que fugia do vizinho, curando o bezerro. E nisso, o Henrique Dobacha, meu colega acadêmico, o Delbacha, ele estava sozinho na Agresata. Ele e o Cazuza, meu colega de turma também, abriram a Agresata em 2000. O Cazuza veio da Bung, que vai fazer parte do nosso bate-papo aqui sobre a história da AP. Ele veio da Bung, trouxe a ideia da agroprecisão, o Delbacha comprou e eles montaram a Agresata. Só que logo no comecinho da Agresata, o Cazuza precisou sair, porque ele meio que virou a rima da família, ele teve que trabalhar para poder ajudar a família. E a empresa no começo não dá nenhum retorno, né? O Agro Resenha no começo dava só prejuízo e hoje dá fortunas, né? Você tá nadando em dinheiro. Fortuna. Então, no começo a gente sabe que a empresa nova não dá muito retorno. Ele saiu, passou a parte dele pro Delbacha e o Delbacha ficou sozinho, limpando o chão da sala, fazendo amostragem, entregando o mapa, cobrando, fazendo café, ele fazia tudo. E eu, na fazenda, me sentindo um pouco subutilizado. Numa viagem para Piracicaba, um churrasco, ou sei lá o que a gente foi fazer, que a gente saiu de Campo Grande, fomos conversando até Piracicaba. E nessa viagem juntou a fome com a vontade de comer. Viraram sócios. A partir daí comecei a viajar com ele, comprei uma parte da empresa e fiquei sócio. E aí de lá pra cá, de 2002 pra cá, 2003, eu fico em função da empresa, viajando bastante e rodando o Brasil afora. E tô na Agresata desde então, focado na parte de consultoria em solos, usando a AP, como você falou, como ferramenta. E a gente sempre troca ideia, né? Cada hora você tá num lugar, né, cara? Isso mostra um pouco do tanto que você roda, né? E a vida de consultor é um pouco disso, né, cara? Você tá em contato direto. Bom, a gente se conheceu no Pará. Né? Exatamente. Então, você rodava bem, né, cara? Hoje eu estou em Campo Novo do Parecis, aqui na Chapada do Parecis, Mato Grosso. Legal. Mas por enquanto, daqui a pouco, acabando aqui, eu fecho o computador e pago 20 de pedágio ali na reserva indígena e vou pra Sapezal. Aí bato lá na Rondônia pra depois poder ir pra casa, finalmente, sexta-feira, sábado talvez, quem sabe domingo. Vamos ver o que a vida me apresenta. Você tem que ter a conformidade lá embaixo mesmo, né? Pra conseguir fazer esse tipo de coisa. A gente tá vivendo um momento complicado de viagem, né? Sim. Então, cuidado redobrado, lisoforme em controle remoto de hotel, máscara e álcool gel pra todo lado. E eu tô evitando muito reunião dentro do escritório, tentando buscar sempre uma conversa lá de fora, porque tá vendo momentos complicados. E eu vi, esses dias rodou o vídeo do cara falando com o caminhoneiro, né? Se ele tava com medo do coronavírus nessa época viajando. Daí ele falou, lembra do Titanic, do filme? Daí lembro. Lembra aquela bandinha tocando enquanto afundava? Nós somos essa banda. E eu concordo com ele, cara, porque a turma do agro é a banda que tá tocando. A gente tá com medo, tá? Porque tem que ter medo. A turma da banda tava lá, se borrando. Tava afundando o navio. Mas a banda tinha que continuar tocando. Exatamente. Então a gente do agro, os caminhoneiros que estão rodando com a safra, a turma que tá colhendo, quem vai em fazenda para tomar atitude, a minha equipe de campo que tá coletando amostra de solo agora, porque quando colher o milho tem que aplicar calcário. Se a gente não fizer isso agora e a banda parar de tocar, aí o navio afunda muito mais triste, né? Então o navio tá afundando, a gente tá tocando para que as pessoas consigam fazer o que tem que fazer para quando voltar, tá o trem andando na velocidade que deveria andar, né? Exatamente, cara. É uma situação meio complexa, né? Mas, como você falou, a banda precisa continuar tocando aí nesse processo, né? Mas o nosso objetivo hoje aqui, a gente tinha comentado antes, era falar sobre a agricultura de precisão, né? Era não. Sim. É falar de agricultura de precisão. E falaremos. Né? Vamos começar com a história, Prudência? Então, é isso que eu ia falar, cara. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse resgatar um pouco da história da agricultura de precisão, né? Se fala muito de agricultura de precisão, mas às vezes conhecendo um pouco da história, a gente consegue entender melhor o contexto, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho. O primeiro trabalho que eu tenho conhecimento sobre AP, que é o estudo da variabilidade, foi na década de 20. Linsen e Bauer, 2 pesquisadores, que fizeram um estudo encontrando que dentro de um talhão, de uma unidade ali, que não seja quantos hectares, quantos acres tinha, né? Mas eles encontraram que existia variação em tipos de solo, numa área pequena. Esse é tido como o trabalho pioneiro em agricultura de precisão. Só que o americano é muito prático, né? Encontra uma situação, não tem como lidar com ela, então problema resolvido, né? Não vou me preocupar com algo que eu não tenho como resolver. Aí foi pra gaveta. Mas na década de 20 foi descoberto que existia variabilidade dentro de uma unidade pequena de produção. Só que não existia GPS, um maquinário para poder fazer aplicação, não existia um computador para você poder processar os dados, né? Tudo feito na mão. Então, problema sem solução. Então, tá solucionado. Isso voltou
na década de 80, início da década de 80, como um conceito mais claro, eu tenho aqui uma primeira coleta em grid em 1985 como um registro. E nessa época fazendo a interpolação, geoestatística e interpretando realmente a variação e tomando atitudes, né, para poder fazer essa aplicação. E aí, final da década de 80, na Universidade de Minnesota, uma aplicação em taxa variável feita com um maquinário que se autorregulou, usando uma bomba hidráulica, provavelmente um Pocket PC, um computadorzinho bem rudimentar, ali na boleia do trator, uma bomba hidráulica fazendo com que a esteira que move o produto, né, move o calcário até o distribuidor, seja o prato, seja a gravidade, e isso girasse mais rápido ou mais devagar em função da demanda daquele elemento. Então, fazendo aqui, aí, isso final de 80, né? Então, aí criando uma linha de história, a gente tem aqui em 82 o surgimento de um software de GIS, ou SIG, de Sistemas de Informações Georreferenciados. Isso em 82. Em 92, o primeiro monitor de colheita. E em 93, o GPS ficando mais popular, né? Com capacidade operacional e o sinal GPS. Lembrando que GPS não é algo físico. As antenas, quando a gente fala se a pessoa ainda tem GPS, ela tem uma antena receptora de um sinal GPS, que hoje em dia não é só GPS, ela pega GLONASS, pega as outras constelações de satélite, né? GPS é uma delas, que é a americana. A gente tem a GLONASS, tem a COMPASS, tem várias constelações de satélite e o GPS é uma delas. Isso é em 93, isso ficou popular. Aí em 94, que é um momento importantíssimo para a história da AP, foi o surgimento de um software, o SS Toolbox, um software para uma empresa usar, ou para uma fazenda, ou para um órgão de pesquisa, um software mais prático, onde você inseria os dados e o software fazia por você a interpolação. Um pouquinho enlatado, algumas coisas que você não podia mexer, que usando um Surfer e um ArcGIS, uma ferramenta mais de pesquisa, você conseguiria fazer mais coisas. Só que para algo prático, para um consultor poder ir lá fazer alguma coisa, o Toolbox foi um marco grande na história da AP. Isso em 94? 94, quando a SST lançou o produto no mercado, que foi o primeiro software a ser usado. Mais ou menos nessa época, ou pouco tempo depois disso, 98, 97, 98, a Bunge, empresa multinacional de fertilizante, que agora, deixa eu me corrigir, não era a Bunge, foi a Serrana. Então, antes da Bunge, né? Sim. A Serrana, e também entregando a idade novamente aqui. A Serrana, uma empresa de fertilizante, ela trouxe para o Brasil software e maquinário para aplicação, os famosos Terragators ou Rogators. O Terragator, de Gator, de Alligator, ele tem um formato, um pneu só na frente, e aí, com um pouquinho de imaginação, consegue ver que tem um jacaré ali. Parece um jacaré. Na imagem. Um pouquinho de imaginação, né? Mas tem ali no formato. E trouxe esses maquinários, trouxe o software, trouxe quadriciclos para poder fazer a amostragem, para render o serviço, porque tem que ter rendimento, né? Um volume de coleta muito grande, com amostragem em malha ou amostragem em grid. E começou-se a fazer coleta de amostra de solo, só que a gente tinha um cenário onde o dono do fertilizante coletava a amostra, interpolava e virava para o seu cliente e falava, você tem que usar esse fertilizante aqui. Então, um pouquinho de conflito de interesse, né? É claro que tem pessoas boas em todo lugar e pessoas ruins em todo lugar, mas existia ali um conflito de interesse que era o próprio vendedor do fertilizante. Mais ou menos concomitante com isso, mais pertinho aí do final da década, 99 ou 2000, vou chutar aqui 99, não sei bem ao certo, mas surgiu a Insolo, uma empresa lá em Carambeí, no meio dos holandeses, que começou a prestar serviço de forma independente. Então, eu tenho a Insolo como a empresa pioneira no Brasil a prestar consultoria usando a AP como ferramenta. Então, no comecinho aqui, antes da gravação, você me perguntou se eu vendia AP ou se era isso que a AgroExata fazia, se a AgroExata fazia AP. Então, a AP é ferramenta. Como eu te expliquei na hora, você não fala que um mecânico trabalha com chave de fenda. Ele usa a chave de fenda para ser um bom mecânico, né? Ou para fazer o que ele tem que fazer. Então, a AP é a minha chave de fenda, é a minha ferramenta. E a Insolo usava a AP como ferramenta. Eles coletavam amostra de solo com trado ou com sonda na mão, usavam o toolbox para interpolar os dados e faziam as entregas técnicas, as discussões de adubação, pensando que existia variação e usava as amostras de solo para isso. Aí depois, em 2000, foi quando o Delbach e o Cazuza abriram a AgroExata. Então, nós somos a segunda empresa a trabalhar com o assunto e a primeira do Centro-Oeste, que a AgroExata nasceu em Campo Grande. E o Delbach importou um quadriciclo na época, um Polaris, que não tinha algo pronto no Brasil, já com amostrador e a broca, já com tudo montado. Isso veio de Minnesota. A nossa broca número 1, que veio nesse quadriciclo, que veio importada, até o quanto ela podia coletar, porque você tem que trocar de broca de tempo em tempo, né? Eu tenho um gasto por hectare caro com broca, porque ela gasta, ela fica fina e para de ir em terra, então eu tenho que trocar ela antes dela ficar ruim. A nossa broca número 1 tá num quadrinho lá na parede, lá na AgroExata, moldurada, porque ela faz parte da história. E o nosso quadriciclo foi o primeiro quadriciclo de uma empresa de construir independente. Então, os primeiros são da Serrana.
que depois veio virar Bung, que depois ela pegou as empresas, os agrônomos da Bung que trabalhavam para ela e ofereceu, querem ser nossos terceiros? Eles saíram e foi quando teve um boom de empresas, tá? Mas a gente vai chegar nesse ponto. Então, em 2000, o Delbach importou um quadriciclo. Em 2001, na primeira coleta que ele fez com esse quadriciclo, foi para a própria Insolo. Então, eles faziam na mão a coleta e fecharam um trabalho grande. E a primeira coleta que o Delbach fez, ele montou no quadriciclo para trabalhar, foi em um cliente da própria Insolo. Então, foi a empresa pioneira a trabalhar com a P e a segunda, que veio depois, fazendo a amostragem com o primeiro quadriciclo comprado por uma empresa de consultoria, né? Não Legal. Uma empresa independente, não uma empresa de fertilizante. E o Delbach, na época, não tinha o recurso para comprar o software, né? Que era um insumo caro. Quem vendia o software da própria Insolo. Quando eu entrei na empresa, em 2002, com o aporte financeiro que eu fiz, a gente teve condição financeira de comprar o Toolbox. A gente não tinha dinheiro para o notebook. Aí eu peguei um desktop, coloquei dentro da mala, montei no ônibus em Campo Grande, bati lá em Ponta Grossa. Aí foram me buscar lá, foi para Carambeí e cheguei de manhã cedo, quebrado. Passei o dia inteiro em treinamento, fui pro hotel, no outro dia, treinamento o dia todo, voltei pra rodoviária, peguei o ônibus com o desktop, voltei para Campo Grande, fui direto pro escritório, fiz o mapa do Max Matter, um suíço lá de Maracaju, com os dados que já tinham sido coletados, montei algumas recomendações, liguei pro Max, combinei à tarde, peguei o desktop, coloquei no carro, passei o cinto no CPU, monitor, teclado. Cara, que transtorno. Fui na fazenda do Max e fui lá fazer minha primeira entrega técnica, levando o computador junto comigo, porque eu não entendia como é que eu poderia discutir com o produtor sobre o solo dele sem ter o software ali na nossa mão. Sim. Pra gente poder simular e fazer simulação, poder fazer uma recomposição de calcário, faz outra, inventa uma fórmula nova. E aí a gente foi assim desde então. Cada agrônomo que entrava na empresa, a gente comprava uma licença nova para ele poder trabalhar. E isso foi início de 2000. Me parece que foi ontem, né? Não, faz tempo, não parece não. Tô cansado. Ah, cara. Não, mas digo tempo. Assim, 2000... Pô, já faz tempo mesmo, né? Já estamos em 2021, caralho. Não. Você é velho, hein, velho? Não parece foi ontem, não. Não parece, não. Vem com esse papinho, não. Você tinha que ter falado que parecia, porque aí você fazia, justamente, eu me sinto com 18 cabelo. Anos. Eu tinha bastante cabelo, né? Então, faz bastante tempo, sim. Aí, então, o que aconteceu? Tinha a gente trabalhando no Centro-Oeste e a Bung, uma empresa grande, que era uma empresa enorme fertilizante, com várias equipes farmácias do Brasil também fazendo AP. E aos poucos surgiu uma lá em Unai, depois apareceu uma outra ali em Maracaju, que dos lugares que a gente mais trabalhava surgiu o assunto, né? Então, o Tupete perguntou lá no Plantcast, ele perguntou sobre a dificuldade de convencer um produtor a fazer o trabalho na época. E não tinha muito assunto, né? O assunto era novo, não tinha concorrência, né? Era só a gente trabalhando ali na região. E você falava com coerência sobre o assunto, explicava que existia variação, o produtor que sabia que tinha variação e ele nunca teve a ferramenta para lidar com isso, a hora que você dava pro cara a ferramenta para isso, e eu e o Delbach no começo, não sabia fazer conta, né? A gente nunca foi comerciante. Você vê uma loja fazendo promoção de calça jeans, 80% de desconto. Eu não consigo imaginar um produto com tanta margem assim, a ponto de tirar 80% e ainda sobrar margem para ganhar dinheiro vendendo. Sim. Então, nossa conta era de padaria, né? Pô, se eu vender a tanto, eu consigo comprar uma broca nova, daqui a tanto eu vou comprar uma broca de ciclo, tá? E cobrava muito barato. A gente não soube fazer conta no começo. Sim. E cobrou muito barato. Aí chegava lá um negócio bem feito. A amostra de solo, eles sabiam que era importante. Em vez de coletar uma, ia coletar 100. Em vez de aplicar a taxa fixa, ia ser de acordo com as manchas. Aí pronto, era muito fácil divulgar o serviço. E a gente negou o trabalho. No começo a gente não conseguia fazer. A gente fazia o que a gente conseguia. E todo ano contratando gente nova, comprando software, quadriciclo e aumentando. Então foi um início muito bom de trabalhar. O problema foi cobrar errado e cobrar barato. Não barato. Cobrar errado, realmente errado. Cobrar menos do que deveria cobrar em função de quanto custa fazer. Sim. Porque, ainda mais hoje, você vai comprar um veículo, é caríssimo, né? Sim, e aquela questão de, tipo, pessoas técnicas fazendo negócio, né? Tem muito disso na nossa área, né? O cara começa, olha, fala assim, puta, não, isso aqui vai resolver o problema do cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí tem toda uma questão de negócios por trás. E não é tão caro fazer, eu consigo fazer por um custo barato, puta, vai ser bom pro cara, né? Exatamente, então, cara. Tem uns trabalho, bastante coisa que dá pra fazer pro produtor que realmente não custa. Só que quando você vê, você passou o dia fazendo, né? Sim. Então, não saiu do bolso, eu não gastei dinheiro pra fazer. Mas me tomou um baita num tempo que eu deixei de fazer outra coisa, que como é uma empresa, a empresa tem que faturar, né? Claro. Mas a hora que a gente vê que a gente consegue criar a solução e que eu vou conseguir, sem gastar um tostão, literalmente, é só o meu tempo, pô, vou ficar acordado até mais tarde, vou fazer, né? Sim. E aí nessa a gente morre trabalhando. Né? Se fode, né? No bom português. Nessa a gente se fode. Sabe o ditado, né? Trabalhe com o que você gosta e nunca mais goste de nada, né?
Exatamente, cara. Então, aí depois concluindo como é que foi um boom de crescimento de empresas. Uhum. De repente, a Bung tomou a decisão de parar de fazer por conta própria, com funcionários, e sugeriu aos funcionários dela que trabalhavam naquele setor para eles saírem da empresa, abrirem um CNPJ e passarem a ser terceiros da Bung. E nisso foi um grande salto em número de empresas trabalhando. Sim. E a gente eu tenho alguém dentro de casa, o Bives, morou comigo na República, ele foi um que se tornou um terceiro da Bung e começou a empresa dele, está no mercado até hoje. E aí tem como ele, tem vários, Sim. Brasil afora. Então, esse foi um momento de crescimento de número de empresas trabalhando com AP no Brasil. Só para continuar a parte histórica, um momento importante da história da AP no Brasil foi... eu vou chutar que foi em 2007, talvez, num CIAP, Simpósio Internacional de Agricultura de Precisão, onde uma reunião no final do simpósio com 2 fiscais do Ministério da Agricultura, 2 técnicos do Ministério da Agricultura, sobre uma portaria lá dentro do Ministério, que o Ministério tinha que olhar para esse assunto. Então, o Ministério da Agricultura reconhecia que existia AP, e eles queriam olhar para esse assunto e fazer alguma coisa. Uhum. E dessa reunião surgiu um movimento grande de pessoas se juntando, interagindo, até que hoje existe, a pandemia atrapalhou tudo, o novo governo tomou atitudes que desfez várias comitês, né? Então, o governo que está agora, ele desfez todas as comissões que tinham mais de tantas pessoas, para elas depois se reformarem novamente, né? Eles tomaram a decisão de acabar com tudo para quem quisesse que voltasse a refazer. E a nossa foi feita. Então, existe hoje o CBAPD, isso. Hoje existe o CBAPD, Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital, que é uma comissão, um órgão consultivo do Ministério da Agricultura, com um agente do Ministério da Agricultura, membros que representam vários setores da agricultura de precisão, academia, pesquisa, indústria, serviço, e com reuniões quadrimestrais, né? São 3 reuniões por ano, que discutem e debatem assuntos relevantes à AP, sobre linhas de crédito, linhas de pesquisa, critérios, né? Para que a AP seja mais divulgada e usada da melhor forma possível, Brasil afora. Então esse é um momento importante também da nossa história da AP. É interessante, né, entender um pouco desse contexto histórico, porque isso mostra muito de como a gente está hoje, né? E você falou várias vezes, né? O conceito da AP, a AP, a gente é uma ferramenta e tudo mais, né? Teria como você falar assim, preto no branco mesmo, assim, o que é a agricultura de precisão mesmo, como conceito, assim? Temos o conceito oficial, que foi elaborado em 2012 pela Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão. Na época não tinha o nome digital, hoje tem o digital também no nome. E o conceito oficial é: a agricultura de precisão é um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa ao aumento do retorno econômico, a sustentabilidade e a minimização do efeito ao ambiente. Essa é oficial, né? Esse é oficial. É o que, se existisse um Aurélio, no Aurélio, agricultura de precisão, ou no Hawass, o que é agricultura de precisão, esse é o conceito oficial elaborado pela Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão em 2012. Então, resumindo bastante isso aqui, é o estudo da variabilidade. Então, barra de luz, que é paralelismo, ou então um projeto de linhas de plantio em nível, onde o trator vai plantar em nível, ou você fazer um processo na plantadeira o carrinho desliga sozinho, desliga a seção daquele carrinho onde já plantou, que tudo isso cai num balaio da AP, não é AP, tá? Eles são ferramentas de precisão, tá? Você fazer um plantio mais preciso, mas não é agricultura de precisão como um conceito oficial do que significa agricultura de precisão. Provavelmente, talvez a gente mude ou discuta-se que todas as ferramentas da AP podem entrar no mesmo balaio, mas for tratar um conceito, esse é um conceito. Só que dando uma nova roupagem para esse conceito, que na verdade ela veio antes, né? Essa roupagem veio antes, e eu aprendi ela com o nosso doutor Mihala, o Rodrigo Rodrigues, que a agricultura de precisão é uma ferramenta para aplicação localizada dos conhecimentos agronômicos. E ponto final. Isso aí não resume só na parte de fertilidade, que é onde está a grande maioria das empresas, ou só no mapa de colheita, ou só na imagem de satélite. Para cada georreferência, eu estou no meu talhão de 100 hectares. Para aquela georreferência que eu estou ali, meu problema é compactação. É isso que está causando o problema de produtividade. Então ali eu vou usar um conhecimento agronômico adequado para reduzir aquele efeito de compactação. Seja ferro, né, passar um subsurador, seja usar planta, usar um braquiário ou um nabo forrageiro, seja qualquer outra técnica. Mas eu vou usar um conhecimento agronômico para aquele problema, para aquela localização. Num outro ponto do talhão, o meu problema é saturação de base. Eu estou com um pH baixo. Então eu vou usar um outro conhecimento. Nada a ver com o que eu usei lá atrás, na outro pedaço. Sim. Então a agricultura de precisão não se resume
só a estudar a variabilidade da produtividade. Entendi. Ou a variabilidade da fertilidade. Eu tenho para cada localização um conhecimento agronômico específico. Eu posso pegar uma mancha que o mapa de colheita fala com o animal, a marcha fala com o animal, e o que tem ali? Tem porco comendo a lavoura, tá? É javali que tá entrando ali e tá comendo, cateto, queixada, sei lá que bicho que vai ter ali. Então, qual é o conhecimento que eu vou usar ali? Estanho, conhecimento agronômico específico para o combate a essas pragas. Tem um vizinho também, né? Que pode entrar ali, tá colhendo milho, né? Bem beirada de rodovia, né? Sempre tem alguém colhendo milho. Mas é só colocar ali uma placa lá, usamos furadã, e aí pronto, né? O pessoal não entra mais. Mas essa é a definição que eu mais gosto. Agricultura de precisão é uma ferramenta para aplicação localizada dos conhecimentos agronômicos, que são inúmeros, né? Sim. Tanto é que a nossa maior resposta é depende, né? Exatamente. Quando alguém pergunta qual que é o problema, aprendi com o nosso professor Francelli. Perguntou, a resposta é depende. Depende. Então, a gente vai estudar a variabilidade da área e tentar usar um conhecimento específico para arrumar. Bacana. Ou para conviver, tá? Que esse é um termo que eu acredito ser importante. Você tem variações que você convive com ela. Então, você tem uma variação de textura. E a gente vai plantar lá em Rochedo, eu e Del Baixa, um talhão varia de 13 a 45 de argila. O que eu vou fazer com isso? Ele tá num formato que eu não consigo cortar, eu não consigo separar e criar dois talhões diferentes. Eu vou ter que conviver com essa variação, eu nunca vou consertar. Então, quem faz AP, ou quem usa a ferramenta da AP com o intuito de homogeneizar a área, não é essa a meta. A meta é conviver. Se durante a convivência eu conseguir homogeneizar essa área, perfeito. Tá bom pra mim. Se eu não conseguir, eu vou conviver com ela e vou tentar tirar proveito dela. Claro. Aonde eu tenho 45 de argila, que eu tenho uma CTC de 20 centimol de carga, eu tenho um potencial produtivo muito bom. Então, eu vou tentar me esforçar para ali colher o máximo possível. Onde eu tenho uma CTC de 2,5 e 13 de argila, eu vou tentar perder menos possível e fazer um custo muito baixo, que ali eu vou colher mal, eu sei que eu vou colher mal. Meu potencial lá é baixo, então eu não vou arriscar nesse pedaço. E eu nunca vou fazer os dois lados colherem igual. Eles sempre vão colher diferente. Só que em um eu vou ganhar 2, 3 sacos, não vou ter prejuízo, no outro eu vou ganhar 15, 20. Eu vou tentar ter lucro na área toda e vai ter um lucro variável também. Claro. Então, a agricultura de precisão não é para economizar, não é para homogeneizar, não é só para colher mais, é para tentar gastar o correto, investir o correto e tentar tirar o máximo proveito daquela área. Você comentou, a gente estava nas conversas prévias, né? Todo esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Você comentou uma coisa interessante, né? Que eu não tinha parado para pensar, que é o seguinte. Você falou que ainda hoje os dados, né, as informações que vêm dessas análises, elas estão na mão dos prestadores de serviço, né? Vamos fazer a analogia da ferrugem, né, que a gente comentou aquela hora. Isso, Quando surgiu a ferrugem asiática no Brasil, quem tinha informação era o vendedor, não o comprador. Vendeu-se de tudo nas doses mais variadas possíveis, né? Produtos e doses das mais variadas possíveis. Obviamente, a gente tem gente de má fé em todos os ambientes, e teve muita gente que se aproveitou disso. E às vezes não é má fé, realmente o cara achava que tinha informação. Ou alguém passou para ele que era daquela forma, né? Que tinha que trabalhar, e ele acreditou naquela informação e passou lá para frente, né? E jogou lá pro produtor. Sim. Então, conforme a informação foi saindo na mão do vendedor e passou para a mão do comprador, a gente viu uma evolução muito grande na qualidade dos produtos e na qualidade do controle. Porque o produtor, né, ou quem está comprando o produto, ele sabe o que comprar, sabe que dose aplicar, e isso forçou o vendedor a ficar melhor que ele, a saber mais ainda. E aí é um ciclo virtuoso, né? Sim. Um vai forçando a barra do outro para melhorar. E nesse processo, hoje, você tem produtos ótimos que funcionam e os ruins saindo do mercado, e as doses erradas saindo do mercado também. A AP, ela ainda está na mão do vendedor. Então, se o camarada falar bonito, ele vende um serviço ruim caro, ou um serviço ruim barato, que também não vale nada, né? Sim. Por ser ruim. Basta ele falar bonito e explicar que não vale a pena eu fazer uma amostragem com um grid de 15 hectares, interpolar, vai ficar baratinho, vai funcionar, o produtor vai achar aquilo que faz sentido, é coerente e compra o serviço. Então, ou então, ao contrário, vai fazer um negócio exagerado, que não tem necessidade de se investir tanto, mas o cara vai entender que precisa e é o único jeito bom de se fazer e vai comprar também. Então, de novo, existe gente boa e ruim em todo lugar, tem quem use de má fé, mas tem quem use por achar que tá certo mesmo, sem saber se tá certo. Porque um chefe, um diretor de uma empresa falou que é assim que faz e é assim que o cara divulga o serviço. Mas uma coisa que é fundamental, e eu me esforço, sempre que eu vou entregar um mapa para um cliente ou vou vender o serviço, eu explico, aqui está a limitação do processo, nesse ponto aqui que eu posso fazer algo a mais. Você tem que entender até onde eu posso chegar para você me cobrar. Que quanto mais o cliente entende do assunto, os clientes que mais me questionam, que mais entendem e mais trucam ou retrucam o que eu falo, são os que eu mais consigo atender de volta e devolver alguma coisa. Porque daí esse cara me força a ser melhor, e daí eu forço ele a ser melhor também, e é o ciclo virtuoso que aconteceu com a ferrugem. Então, os eventos técnicos, live,
O produtor tem que participar, ele tem que interagir um pouco mais com o assunto, entender um pouco mais do conceito. Não digo que ele vai ter que saber de geoestatística, ou então que ele vai ter que entender exatamente daquela recomendação, da fórmula, como foi usado, o peso atômico do elemento para saber quanto que ele leva no solo, mas ele tem que entender um pouco do conceito. Sim. Porque o que todo mundo quer? Todo mundo quer agilidade, né? Então, é comum o camarada querer sair daquele saquinho, um saquinho cheio de terra, que sai da fazenda, daquilo e ir direto para uma aplicação em taxa variável, sem passar por um monte de processos onde você pega erros, define uma estratégia melhor. Quando eu fui comprar, eu estava pesquisando softwares para poder usar na troca, né? O Toolbox, um dado momento ele saiu de linha. A empresa mudou de programa e passou a fazer um novo software mais moderno. Aí eu precisei escolher uma ferramenta nova, né? E fui pro mercado para saber o que tinha. Um dos programas que eu fui ver, o vendedor sentou comigo e mostrou, olha só, aqui uma ágil. Aqui eu pego o ponto, que é o da coleta, a análise de solo, faço 3, 4 cliques e já sai uma recomendação, já sai um arquivo taxa variável para aplicação. Basta colocar tudo já, o processo pronto. Em momento algum disso, eu precisaria ver o mapa, ou saber se aquele ponto está coerente, se aquela dose está correta. Bastava eu puxar o ponto, o resultado, a fórmula, e dali já saía um arquivo taxa variável pronto para você aplicar para a máquina que vai aplicar. E essa agilidade que todo mundo quer, é aí que não pode ter, né? Você não quer fazer o exame de sangue, assim que tira o sangue, já sai o remédio que tem que tomar. Você quer que o médico veja, quer que ele fale com você, quer saber, pra ele perguntar o que você comeu e se ele dormiu bem, ele quer saber, tem que conhecer o paciente, né? Claro. E não vai tomar o remédio só com base no resultado do exame. É o que as pessoas querem ágil, quer que seja rápido, que o processo venha, ande logo. Então, isso é um ponto que é um problema. E o outro ponto, as pessoas querem sair de uma informação qualquer e muito rapidamente chegar aonde ir lá e coletar aquela amostra. Se eu pegar um mapa de colheita puro e eu pegar o mapa de colheita, desenho ele, vou lá fazer a amostragem. A gente não falou agora há pouco de um pedaço que colheu mal e era porco comendo? O que tem a ver com a fertilidade do solo, aquela mancha? Nada. Então por que eu vou coletar separado aquele pedaço? Não foi o solo que causou aquele problema, foi o porco. Então, você sair direto de uma imagem ou de uma colheita direto para o saquinho e desse saquinho ir direto para uma recomendação, é esse processo rápido que a digitalização, a agricultura digital, aplicativos, que todo mundo quer que isso aconteça, que eu acho que tem que dar um freio nisso e colocar a bota no campo, o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola, as pessoas envolvidas no assunto e parar, senta, respira, mastiga, digere a informação, o dado, na verdade, né? Mastiga e digere o dado, transforma ele numa informação para depois você seguir com a aplicação. Uma coisa interessante, né? Porque uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, quer dizer, o cara sabendo o mínimo, né? Assim, óbvio, quanto mais ele souber, melhor, né? Mas se o cara souber o mínimo, inclusive a sua ida lá, né? Pô, você vai no cara, você tá lá, você tá com o seu dia disponível para atendê-lo. Se eu fosse um produtor e você tivesse na minha propriedade, eu ia querer sugar o máximo possível o seu conhecimento, né, cara? E quanto mais você tenta sugar, mais eu sou obrigado a saber. Exato. Então eu tenho que chegar mais pronto ainda. Exatamente, pô, vou lá no cara, lá, puta, aquele cara me enche e pergunta, eu tenho que estar prontinho para ele. Exatamente. Isso me força a estudar, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse que é o ponto. Você vai no médico, você tem que saber um pouquinho do que o cara tá te tratando. Dá uma pesquisada antes. Não vai também entrar no Google e só receber aquele monte de notícia. Mas saiba um pouquinho do assunto, você saber o que perguntar. O negócio não é você saber a resposta, é saber a pergunta. Exato. Então tem que saber o que perguntar. Quando a gente organiza algum evento técnico, vai chamar um palestrante, o moderador, a função do cara é ser o conhecimento que tá faltando no público. Então, ele senta do lado do palestrante, o palestrante fala tudo o que tem que falar, e na hora da pergunta, às vezes o público não sabe nem o que perguntar. O papel do moderador é ir lá e fazer aquela pergunta que ele sabe a resposta. Claro. Então, o produtor, quando ele não tem, e aí entra um papel importantíssimo que é o consultor local, né? Esse cara funciona como moderador. Então é importante as fazendas entenderem a importância de uma consultoria independente, de ter uma pessoa ali do lado dela que tá paga não para elogiar e nem tá ali só porque recebe uma comissão porque vendeu um produto. Um consultor independente, ele é muito interessante ter ali na fazenda. Então, muitas vezes ele funciona como esse moderador, né? Então, chega na fazenda, o cliente, o produtor, tem lá as atribuições dele, tem o histórico dele, que faz com que ele esteja focado lá na produção e na compra dos insumos e tudo. O consultor dele, que frequenta a fazenda dele e outras, ele sabe o que perguntar. Então, esses caras me instigam bastante e fazem com que eu melhore, né? Legal. Então, ou o produtor se interessar mais no assunto, ou exigir que o seu consultoria, o teu consultoria, para esse cara ser o papel moderador na hora de perguntar. E, cara, e o que você vê, assim, pro futuro da ferramenta, né? O que você tem visto de novas aplicações, até mesmo de mercado, pros profissionais? O que você tem visto aí em termos de futuro? Eu me preocupo com
com a tendência da rapidez em querer com que a informação vá de um lado para o outro de forma digital, ultra rápida, e tudo passe sem ter alguém para analisar, né? Sem ter alguém para ir lá no campo olhar, pegar uma imagem de satélite, ver que aqui tem uma mancha, então vou lá e vou aplicar mais produto. Não, vai lá com a imagem na mão, vai naquela mancha e olha, vê o que faz, e aí a pessoa lá no campo que toma a decisão. Então, ferramentas, o futuro eu acho que já está aí, ele só não está sendo utilizado. Ferramentas onde a pessoa consiga se movimentar na lavoura, se localizar dentro dela, e ela está lá por um motivo, não parou o carro naquele lugar à toa para descer e olhar o talhão. Ele parou lá sabendo, ele já foi com uma missão já. E esse futuro já está aí e não está sendo usado. A gente vive num mundo que tem sempre a ânsia pela novidade, né? Então, tem muita fazenda que eu vou, o cara fala, o que tem de novo para contar? Aí eu respondo, pô, o velho você não tá usando ainda, o que adianta saber o novo, né? Você não colocou o velho em prática ainda, e o velho não tá obsoleto ainda. Nem é velho, lançou, tem um mês. Sim. Não colocou em prática a ferramenta que saiu um mês atrás e já quer saber qual que é a nova. Então tem muita ferramenta que está disponível, tem inúmeros aplicativos para monitorar a lavoura, onde você começa a criar um histórico, criar um banco de dados. Você chega num talhão, você vai andar dentro do talhão, no background do seu aplicativo ali, que tem um pontinho azul que é você andando, ali no background tem uma imagem satélite, ou tem um mapa de colheita da safra anterior, ou tem um mapa de solo, tem um mapa de nematóide, que você vai andar na área para verificar se tem aquela situação. Então, isso é algo que já está disponível, está pronto para o uso, mas não se usa ainda a fundo. Um voo de drone, que você pode, já está pronto, eu posso fazer um voo com um brinquedo, né? Pode pegar um Mavic ou um Phantom, que é um brinquedo, e fazer ele um uso agronômico, fazer um voo autônomo, que ele vai voar sozinho, tirar as fotos, você gera o ortomosaico, sem saber fazer, tem site para isso, que faz para você. Gera o ortomosaico, você tem uma forma de você brincar com as cores, né? Com o verde, o azul e o vermelho, uma foto RGB, que você consegue brincar e fazer uma matemática com essas cores que te dá um falso NDVI. Isso não é um NDVI, não indica produtividade, mas indica uma variação. Você consegue ver alguma coisa com literalmente um brinquedo que você tem na fazenda. Que daí você vai lá e anda na área e consegue se localizar. Então, o futuro já está disponível, Sim. Só que não está sendo usado. Legal. Ferramentas como distribuição a taxa variável de defensivos, que você faz uma aplicação em tempo real, também já está disponível, mas ainda cara, que talvez requer um pouco de estudo, ou mais gente usando, né? A gente precisa de mais compradores para que o valor barateie. Uma controladora para aplicação de taxa variável custa muito mais caro que um celular e tem menos tecnologia embarcada com o celular. Isso é volume, né? Volume de venda. Enquanto esses volumes não começarem a andar ou tiver uma campanha para uso, a gente vai continuar sem usar, mas tem muita coisa. O futuro já está na porta da gente, já chegou. A gente tem que tentar usar esse futuro que está aí antes de pensar no futuro do futuro. Eu conversei alguns episódios atrás com a Olivia, é a Palito, ela estudou na escola também. Ela tá lá na Suíça, lá trabalhando. Um apelido super criativo, né? Muito. E ela tá na Suíça trabalhando na SenseFly, né? E com drones e tudo mais. E ela falou justamente isso, cara. Hoje, trabalhando nessa área, eu vejo que nem 1% do que pode ser feito está sendo explorado ainda. E é uma tecnologia que tá aí, né, cara? Já tá rodando. Exatamente. Aqui em Mato Grosso, tá aqui, já tá rodando. Um monte de área rodando com drone aqui. Não tá usando nem... Não, esse monte é pequeno, tá? Sim. O monte de área fazendo ainda é muito pequeno em função do tantos hectares que a gente tem. É uma ferramenta cara ainda, tá? Claro. Os brinquedos, os Phantoms, são baratos. E ele tem pouca tecnologia embarcada pensando na imagem. Agora, você quer investir numa asa fixa, não estamos falando de centenas de milhares de reais. Sim. Não são 10 mil, né? 10, 15 vezes isso. Pensando numa asa fixa boa, uma câmera multispectral. E agora, passou hoje no Globo Rural, imagens hiperespectrais, nem mais multi, agora é hiper. Que talvez seja um exagero, né? Porque com a câmera RGB, eu consigo fazer bastante coisa. A gente nem está usando RGB direito ainda. RGB, Red, Green, Blue, que é a câmera que está ali no Phantom. Sim. Uma câmera comum, tirar uma foto comum, e eu consigo fazer alguma coisa com ela, nem isso eu estou usando. E aí já passou hoje no Globo Rural a hiperespectral. A gente pula processos, né? Sim. E deixa de usar uma ferramenta, porque agora tem a nova. Mas não usa a nova também. Então, o cara não quer usar a do Phantom, porque surgiu a multispectral. Pô, não vou usar a multispectral, já tem a hiper, vou usar a multi pra quê? Mas nem a hiper ele usa. Então, essa preocupação do futuro, né? Foi a mesma pergunta que o Topete fez. Na hora, eu fiquei caçando na minha cabeça, pô, o que vai ser, né? Qual que vai ser a nova tecnologia? Aí me caiu a ficha, pô, a gente nem tá usando a que tá agora na mão. Sim. Por que eu vou preocupar com uma nova lá na frente, né? Então,
o que eu acho que a gente tem que fazer é colocar bom senso no processo, usar bastante bom senso, não ser escravo da tecnologia, eu que mando nela, não ela que manda em mim. Não é o resultado na aerossolo que manda em mim, na dose tem que aplicar. Eu perdi um serviço uma vez porque o produtor queria que eu coletasse a amostra de 0 a 12 centímetros, não 0 a 20. Aí eu perguntei, por que você quer fazer 0 a 12? Que se eu coletar de 0 a 20, vai pedir muito calcário. Aí eu falei, e daí? Você aplica quanto você consegue aplicar? Deixa o solo pedir. Né? Pediu 3 mil quilos, tem dinheiro para 2? Eu vou coletar 0 a 12 só para pedir 2, se você aplicar os 2 que você tem? Não. Eu vou conhecer o problema, aplico os 2, a gente se programa. Vamos tentar guardar, tirar um recurso de outro lugar para aplicar as 3. Ou não dá, aplica uma então, e vamos dividir em 3 anos. Vamos tentar fazer o melhor possível, né? Agora, deixar de conhecer a informação só porque você não consegue atender o pedido dela, não, conheça o buraco, né? Saiba o tamanho do buraco. E só passe nele mais devagar, em vez de passar correndo, né? Sim. Ou então desvie dele, né? Que seja. Essa é boa, hein? Mas enfim, eu perdi o serviço, porque eu me recusei a fazer o que ele queria que eu fizesse. Cara, e histórias como essa estão cheias aí, né? Como essa que você contou aí. Então, o importante é ter coerência no processo, acho que bom senso, né? Bom senso não só na agricultura de precisão em si, mas em tudo, né? A tecnologia. 2 matérias que faltou lá na Exalc, né? Bom senso aplicado à agricultura e regra de 3 aplicada à agricultura. Com essas 2, cara, você forma qualquer agrônomo. Exatamente, cara. Sabendo regra de 3, tendo bom senso, a gente faz muita coisa, né? É isso aí, cara. Mas legal, ô Dindim. Muito obrigado, cara. A gente poderia falar muito mais tempo sobre isso aí. Eu acho que você trouxe muitos elementos bacanas, né? A própria história, que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? A história da agricultura de precisão. Acho que você trouxe um apanhado bem interessante. O próprio conceito. Então deixa eu só arrematar a história com um detalhe que a gente não falou, Prudêncio. Alguns anos atrás foi criada a BPSAP, Associação Brasileira dos Prestadores de Serviço de Agricultura de Precisão, que é uma entidade das empresas que prestam serviço, né? Isso foi criado há um tempo atrás, eu fui presidente da gestão passada, entreguei o bastão pro Fabiano Paganella agora em janeiro desse ano, me mantive na diretoria. O Fabiano teve no Agro Resenha, o Bota Pra Fazer. Eu sei. Ele era meu vice-presidente da associação da gestão passada e ele assumiu a presidência agora nessa gestão. Legal. E essa entidade é bem interessante, está lutando para fazer um CIRA de qualidade entre as empresas. Palavras do Fabiano, até às 18 horas somos concorrentes, a partir dali a gente é parceiro para divulgar a tecnologia, né, divulgar o assunto. Quanto mais empresas boas trabalhando, melhor é para todos nós. Sim. Eu abri porta para muito concorrente ruim e concorrentes ruins fecharam portas para mim, porque aquela fazenda não quer mais fazer o serviço. Sim. Então eu perdi clientes por preço para outras empresas e deixei de ser contratado por vários motivos, porque aquela fazenda ficou insatisfeita com o serviço e não quis mais fazer. Então, quanto melhor for meu concorrente, melhor é para mim. Por isso, a ideia de se doar para esses projetos, né? De uma associação onde é um grupo de pessoas que concorrem entre si, mas lutam em prol de um objetivo. E depois da formação da BPSAP, surgiu a ASBRAP, Associação Brasileira de Agricultura de Precisão. Eu estou no conselho e é uma associação, uma entidade de entusiastas do assunto, onde qualquer um pode se cadastrar e participar, tem acesso à informação, uma troca de experiência, que é um ambiente também bem interessante para participar. Legal. Então hoje tem 2 entidades interessantes, uma que é só para as empresas de AP, então se alguém estiver ouvindo aqui e presta serviço de agricultura de precisão, entre no site da bpsap.org.br para poder conhecer mais a associação e quem sabe ser um associado. E quem for entusiasta da AP e gostar do assunto, pesquisador, produtor, prestador de serviço, qualquer um que se interesse pelo assunto, existe a ASBRAP, que é a atual detentora da organização do CONBAP, o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, que infelizmente não teve ano passado, foi passado para esse ano, e como tem 2 eventos no Brasil, tem o APSul, que é o evento lá de Namitoque, e o CONBAP, e é sempre um ano depois do outro, né? Os 2 são bianuais e intercalados, para o CONBAP não ficar junto com a APSul, eu acredito que vai ficar pro ano que vem. Então, 2022, com todos vacinados, eu espero, a gente possa voltar a se encontrar e o CONBAP venha a ser realizado. Mas legal. Temos aí a ASBRAP como uma entidade interessante para quem gostar do assunto e quiser participar. Sim. Não, eu concordo muito com essa ideia de que quando uma área em específico, um setor específico, eles se juntam para promover o nome do negócio, né? Do setor, eu acho que fica muito legal. O que a gente faz com o podcast também, né? Quando a gente participa de um e de outro, né? Quando surgiu a rede Agrocast, a melhor, maior e mais deliciosa rede de podcast do agro brasileiro. Eu tô chamando a rede de Fofinha. Fofinha também é bonitinho. Não, eu cada episódio eu dou um nome diferente. Deliciosa, querida, simpática, cada um eu vou num jeito diferente. Cara, porque quanto mais gente estiver fazendo isso aqui, mais pessoas irão escutar. Quanto mais pessoas irão escutarem, maior a chance de ter oportunidades para trabalhar com podcast também, né, cara? Assim como é
pra agricultura de precisão, né? No fundo. Acho que exatamente. Coisas como essa são ótimas pro setor, né, cara? Eu tenho um programa de estágio que eu pego aí 70 estagiários por ano pra trabalhar em fazenda, e já vieram me perguntar, você fica treinando a concorrência, né? Dando informação pra essa gurizada, depois vão trabalhar no concorrente. Claro. Aí eu explico que quanto melhor for o meu concorrente, melhor pra mim, cara. É bom que ele vá. É Exatamente. Bom que o concorrente contrate um cara que eu acredito que tenha sido bem treinado, porque daí o concorrente vai ser melhor, ele vai atender uma fazenda, o vizinho vai gostar do serviço, vai querer contratar, esse concorrente vai estar tão bom, tão bem instalado, que ele não consegue atender de tanto serviço que ele tem, aí esse cliente liga pra mim, né? Então, a gente tem que promover as empresas, fazer com que elas trabalhem bem, tentar ajudar uns aos outros, assim como a gente faz com a rede. Claro. Não dilui o ouvinte, aumenta. Então, a ideia da rede é divulgar mesmo a tecnologia. Eu sou apaixonado por podcast, passo horas e horas na estrada ouvindo. Quem viaja, né? Eu imagino que o consumo do AgroResenha tenha caído um pouquinho porque acabou a viagem, né? O pessoal não tá viajando. Teve menos gente mesmo. Exatamente. O Exalcast foi a mesma coisa, porque se ouve muito na estrada, mas é um belo de um companheiro qualquer momento, né? Lavar a louça é fundamental, né? Você tem um podcast ligado ali. Eu lavo até mais devagar, pra poder ouvir tudo. Ou você lava mais devagar ou você põe em 2x, 2,5x. Não, eu sou contra. Eu gosto de slow news, eu gosto de ouvir no ritmo. Legal, cara, bacana. Bom, Dindim, eu falei, né, cara, foi um baita de um prazer trazer você aqui de novo, né? É um tema muito legal, muita gente pergunta sobre agricultura de precisão. Inclusive, a ideia de trazer você de volta para falar sobre agricultura de precisão saiu numa caixinha de perguntas lá do Instagram, né? Fala sobre agricultura de precisão. Eu falei, só faço se for com o Dindim, cara. Então, muito obrigado, cara. Valeu mesmo por participar aqui com a gente de novo. Espero que a turma aí tenha entendido um pouco mais sobre agricultura de precisão como um todo, né? Sobre o contexto. Acho que os conceitos aí foram muito bem, cara. Muito legal. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Valeu, Prudêncio. Parabéns pra você também. A AgroResenha tá só que cresce. Sucesso, mentoria. Você está super ativo com a presença de câmera fantástica lá no Instagram. Então, eu vejo que você solta uma pergunta lá e chove gente querendo saber do assunto. Então, tô bem feliz com o seu trabalho e muito orgulhoso de você, Bichon. Muito bom, muito bom. É isso aí, cara. Você viu? Quem imaginava que uma sementinha plantada lá nos idos de 2013 viria... E no meio do morro, né? A gente tava no meio do morro andando. Puta que eu pariu, né? Pra ser bem sincero, bem claro, tava literalmente. Né? Na puta que pariu ficou lá embaixo do morro, né? Lá em cima do morro era mais longe. Né? É mais longe do que a puta que pariu. Isso aí, cara. Mas muito legal. E aquele papo que eu tive com você, eu tenho com muita gente. Eu vejo uma brecha e falo, sabe por quê? Não tem dúvida, já tem várias pessoas que vieram pro podcast porque você indicou. Eu conheci lá no Exalcast, sabe? Umas coisas assim. É muito legal. Realmente eu me esforço para que a mídia seja divulgada. Ela é uma ferramenta fantástica. E tem tanto assunto disponível. Então eu vou aproveitar para indicar aqui o Noites Gregas. Noites Gregas. Que podcast delicioso, cara. Sobre mitologia grega. Fantástico. Olha isso. Eu tô até com uma ideia aqui de ligar para ele e fazer uma rede de podcast de mitologia. Já tô com essa ideia aqui, vamos ver. Que legal, cara, mas muito bom, velho. Eu sempre falo pra turma que o objetivo de falar de podcasts não é necessariamente falar do AgroResenha. A gente quer falar de vários podcasts, né? A gente quer aumentar a audiência de todos os podcasts, porque uma mídia que cresce dessa forma gera oportunidade pra muita gente, né, cara? Então isso é muito legal. E ô, Dindim, como que a galera pode acompanhar seu trabalho, cara? Você é um cara, assim, muito presente nas redes sociais, né? Um Instagrammer. Eu não sou bem... Eu não tenho Instagram, né? Quem tem Instagram é o Exalcast, né? Então, a minha presença nas mídias sociais não é tremenda. Pra esse assunto, eu sou uma lástima. Mas... Então, a gente tem o site, agroexata.com.br. A AgroExata tem o Instagram, tá aqui AgroExata, _agric, _de, _precisão. Tava na hora de mudar, né? Esse nome aí, né? Foi a Diacis que criou, a Bicha, aí você viu, né? Mas se não fosse a Diacis, o Instagram da AgroExata não fazia o que faz. Então, a Diacis que é a nossa Instagrammer oficial. Legal. O site da AgroExata, você tá lá em Campo Grande. O Instagram da AgroExata, se colocar AgroExata vai aparecer lá, na nota da busca. E quem quiser ouvir o Exalcast, é só buscar Exalc, seguido de AST. Está em praticamente todas as plataformas aí de todos os agregadores. Muito bom. Tá com sede no SoundCloud. Eu solto episódios a cada X dias. Essa é a minha. Legal, então, Didi. Então vamos pro que realmente interessa nesse podcast aqui, porque eu sei que da primeira vez que você participou, não tinha ainda o quiz. Então vamos nessa. Vamos lá.